Boa noite. Está no ar mais uma edição do programa Frente a Frente. E neste sábado, o nosso entrevistado é o advogado e pré-candidato a deputado federal, Kelps Lima, que voltou recentemente ao destaque do cenário político potiguar por falas polêmicas. Ele já foi deputado estadual por 3 mandatos, com uma atuação forte na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, especialmente em pautas ligadas à gestão pública e ao debate sobre a eficiência do Estado. Agora, como pré-candidato a deputado federal, ele conversa comigo sobre sua trajetória e seus próximos passos na política. Seja bem-vindo, meu amigo Kelps Lima. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos sentar aqui para bater esse papo sem amarras, sem esconder nada. Kelps, eu lhe conheço já há um bom tempo, né, numa longa trajetória. Você já foi secretário. Na verdade, eu lhe conheci exatamente como secretário de Mobilidade Urbana, na gestão da ex-prefeita Micarla de Souza. Você foi deputado 3 vezes, deputado estadual 3 vezes, foi também foi candidato, né, a prefeito de Natal por 2 vezes e agora, recentemente, 2 vezes agora vai tentar pela 2ª vez uma vaga na Câmara Federal. E recentemente também foi secretário da prefeita Nilda de Parnamirim. Como é que você avalia a sua trajetória? Né? Boa noite e bem-vindo. Primeiro, boa noite a todos os telespectadores do Frente a Frente. Eu tenho muito orgulho, Amaury, porque não pelas vitórias, não pelos cargos, mas de eu ter conseguido realizar o grande sonho de participar do debate político do Estado. Eu nasci no Alecrim, na Avenida 10, morei na Avenida 10, na Vila São João. Nasci literalmente no Alecrim, nasci na Policlínica no Alecrim, de família muito simples. E sonhei desde criança fazer política. Mas como minha família era muito pobre, eu precisava primeiro ter uma profissão para depois realizar o sonho. E aí eu me formei em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fiz uma carreira de advogado voltada para o direito eleitoral, já para ficar ali pertinho da política. E quando eu já tinha terminado o processo de comprar a casa da minha mãe, do meu pai, organizar a universidade das minhas irmãs, eu resolvi realizar esse sonho de participar do processo político, para que histórias como a minha, de vir de baixo e entrar na universidade num tempo que não tinha cota, não tinha nada disso, ela possa ser uma oportunidade para todo mundo. E durante todo o tempo que eu fiz política, esses anos, eu fiz do jeito que eu acreditava. E olha, é difícil. É muito fácil você ser comprado pelo sistema. É muito fácil você aderir às conveniências. É muito fácil você ceder para ganhar a eleição. E eu nem estou dizendo que eu estou certo, que o que eu fiz é o melhor, mas é do jeito que eu acredito. Então, nos 3 mandatos, eu fui oposição aos 3 governadores, aos 3 prefeitos de Natal, colaborava com o governo quando a causa era importante para o Rio Grande do Norte, nunca indiquei um cargo no governo do Estado, nem prefeitura de Natal, durante os mandatos de deputado. Fundei um partido no Rio Grande do Norte que teve candidato a governador nas 2 últimas eleições. Nessa eleição, o candidato a governador, Alisson Bezerra, é fruto desse projeto. Então, eu tenho um orgulho imenso e às vezes eu confesso a você que eu nem acredito. Eu digo, mas como é que a gente conseguiu construir isso tudo e me tornei um político relevante no Estado sem ser rico, sem ser de família política, sem ter tido acesso a cargos para distribuição de verbas. Então, eu tenho um orgulho muito grande. Mas em que momento você sentiu essa necessidade, que estava preparado para concorrer a um mandato eletivo, já que você sempre foi um técnico, né? Sempre trabalhou nesses bastidores da política? O que aconteceu? Eu participei de muitas coordenações de campanha. Quando eu fui ser secretário de Trânsito, em 2009, eu tinha formação acadêmica na área, tenho pós-graduação em gestão pública, mestrado em políticas públicas, meus trabalhos são na área de transporte público. Sim. A gente implementou um projeto chamado Via Livre, que na época foi considerada a melhor política de trânsito do Brasil e teve Está falando de polêmica agora? O Via Livre é que foi polêmico. Os comerciantes da Afonso Pena querendo mandar dar surra em mim. E isso gerou uma repercussão muito grande. Na época, ninguém usava rede social para política no Rio Grande do Norte. Eu já visualizava isso da campanha de Barack Obama em 2008 nos Estados Unidos. E aí, em 2010, me chamaram para compor uma chapa ali, só para colocar meu nome. E terminou que eu tive 29 mil votos. E, a partir daí, iniciei os mandatos, porque a projeção que o Via Livre deu, e a abertura que a internet deu, eu vi que tinha um espaço
para quem não era da cúpula da política entrar na política via rede social. Era só mato. Pelo menos no ponto de vista político, era só mato quando a gente começou. E hoje é um instrumento que democratiza o acesso à política. Né? Mas o que você acredita que mais marcou a sua passagem pela Assembleia Legislativa, nesses 3 mandatos, Kelps? Eu fui um deputado, e essa é uma das pautas da minha pré-candidatura. Eu sempre tentei ser um deputado relevante, que fizesse mudanças importantes a favor do Rio Grande do Norte. Já no segundo ano de mandato, eu já me tornei o deputado que mais aprovou emendas à Constituição na história do Rio Grande do Norte. Então, mesmo eu sendo de oposição, mesmo eu sendo um deputado novato, eu já era um deputado relevante desde o início, por um motivo muito simples. Eu lia o regimento como ninguém lá, eu estudava todos os projetos e eu achava que nós deveríamos apresentar projetos relevantes, que alterassem a estrutura política. Fim de marca, slogan e governo, é uma emenda constitucional minha. Fim da residência oficial do governador. Ficha limpa para cargo comissionado. Proibição de governador indicar parente para ser secretário, a lei de nepotismo. Proibição de inauguração de obras inacabadas. Então, tem um leque enorme de leis importantes na Assembleia, da minha autoria, e acho que a coroação... Eu presidi todas as comissões importantes, eu fui líder de bancada durante todos os mandatos, e acho que a coroação foi sempre presidir uma CPI. Nós tivemos, nesse século, só uma CPI na Assembleia Legislativa, e eu, mesmo sendo deputado da oposição, mesmo fazendo parte da minoria da Assembleia, os deputados se reuniram e disseram, olha, pela qualificação e pela seriedade, é melhor colocar Kelps de presidente. Então, assim, para mim ali foi a certeza de que a construção que eu estava fazendo era respeitada, independente dos deputados concordarem comigo ou não. Isso é legítimo, eu não sou dono da verdade nem da razão. A gestão pública está atrasada? Como é que você avalia? Como é que você avalia o governo Fátima Bezerra, por exemplo, o atual governo estadual? Primeiro, gestão pública no Rio Grande do Norte não é atrasada, não. Como diz o Matuto, é a moléstia. Assim, é muito atrasada do ponto de vista tecnológico de tudo que está acontecendo no mundo. Em todos os sentidos? Em todos os sentidos. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu sou um cara muito conectado com tecnologia. Ano passado eu estive na Estônia. A gestão da Estônia é a mais conectada do mundo. 95% dos serviços públicos lá são digitais. Nem você precisa ir a órgão público, nem você precisa de papel. 95%. Da consulta médica a tirar documento de trânsito, tudo lá é digital. E aí você imagina lá um país super, com prédios maravilhosos, carros. Não, é um país pobre. Não é um país rico. Porque tecnologia não é mais algo caro. É uma decisão. E a gente não tem quase nada tecnológico na gestão pública potiguar. E esse é um erro gravíssimo. A gestão de Fátima, ela não é boa. Ela é ruim. E eu não estou falando da pessoa de Fátima. Eu gosto sempre de fazer essa diferença. Não é a pessoa. O que é que você imagina quando você tem uma professora que construiu uma carreira política em cima da educação, que a base dela, inicial, eram os professores, que a pauta da vida dela toda foi os professores. Depois de 8 anos de governo, o Rio Grande do Norte é a pior nota do IDEB do Brasil. Se você não faz bem nem aquilo que você entende, você não consegue fazer mais nada com qualidade. Nós não temos estradas boas, nós não temos hospitais. Não tem uma unidade de saúde estadual que você diga assim, vá naquela unidade de saúde que você é como se estivesse indo num particular. Não tem uma unidade sequer. Você não tem uma delegacia que seja um modelo de tecnologia, o prédio organizado, os policiais equipados. Então, a gestão Fátima é ruim. Qual o legado que o senhor acha que ela deixa? Eu acho que Fátima, ela tem um mérito, que ela agora está destruindo no final, infelizmente, porque ela deixou o salário em dia, mas agora vai deixar o Estado quebrado e prestes a atrasar salário. Sim. Ela recebeu... Para o próximo. Ela recebeu a gestão de Robson com os salários atrasados e ela conseguiu, num primeiro momento, equilibrar o Estado. E agora ela desequilibrou de novo. E isso é muito ruim. Então, eu acho que nesse ponto... Fátima é uma mulher séria. Fátima é uma mulher séria. Fátima, a gente, Amaury, você corre nos bastidores da política, eu também. Não tem fama ruim de Fátima, não tem conversa feia de Fátima nos bastidores. Fátima é uma mulher séria. Ela não é uma boa governadora. Ela não é uma boa governadora. Gestora, né? Ela não é uma boa gestora.
Mas aí, como a gente avalia da seguinte forma? Ela esteve recentemente aqui no nosso programa e disse que o presidente Lula, se reeleito, fará o maior mandato da história dele, o 4º mandato. Como é que o senhor avalia essa fala dela e como é que o senhor avalia a gestão do presidente Lula? Fátima dizia na propaganda eleitoral dela da candidatura passada que o melhor estava por vir. Eu acho que o melhor está por vir, daqui a alguns anos, mas não veio. O que ela está dizendo de Lula é o mesmo que ela disse dela. Nesse item, Fátima não tem crédito para a gente acreditar nessa frase, porque ela disse isso, o melhor está por vir. A população acreditou nela e a reelegeu no primeiro turno. O melhor não veio. O Estado piorou. O segundo mandato de Fátima é pior do que o primeiro. A gestão do presidente Lula também não é boa. E aí, além dos números macroeconômicos, que aí é complexo para o telespectador, mas ele sente no bolso, mesmo que você sente hoje com um correligionário do presidente Lula, o petista mais, e não, eu não digo petista de forma pejorativa, como o filiado ao PT, mais, e disser, qual é o símbolo do terceiro mandato do governo Lula? Porque a gente teve o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o PAC com Dilma, deste governo qual é o símbolo? Que a sociedade olha e diz, não, mas neste governo, melhorou Lula isso. fez isso. Não tem. Sim. Ele saiu ali se segurando, mas não tem, não há nada que destaque o mandato do presidente Lula. Se não é um desastre, não é um governo bom. Também não dá para dizer. A maioria, quem está assistindo pode pensar assim, Kelps só faz criticar. Né? Mas nós precisamos criticar. Nós precisamos. Política não é jogo de futebol. Para você achar que quem está do seu lado só tem virtude e quem está do outro lado só tem defeito. Até porque no futebol a gente critica o nosso jogador, critica o time, chama o técnico de burro. Quanto mais a gente critica os erros políticos, maior a chance deles melhorarem. Vou dizer mais. Eu estou nesse jogo há 30 anos. Você sabe quando é que o político muda de postura? Quando ele recebe a crítica da sua base. Quando a crítica é do adversário, ele não esquenta a cabeça, não. Aí eu lhe pergunto, você deixou a presidência, né, do Solidariedade, um partido que trouxe para o Rio Grande do Norte, para se filiar à União Brasil, Isso. que é aliado do governo Lula. Como é que o senhor se sente nisso, né? E junto, inclusive, de personagens, né, de nomes da dita velha política potiguar, ex-senador Zé Agripino, Robson Faria, ali na União Progressista, né? Como é que o senhor avalia essa... Primeiro, se sente à vontade de estar Não, totalmente à no meio vontade, deles? porque eu estou lá por causa de Alisson. O senador Zé Agripino é uma pessoa respeitável, educadíssimo, correto, né? Eu estou lá por causa de Alisson, todo mundo sabe. E por que saiu abriu mão de um partido? Porque o partido Todo mundo quer um partido para si. Porque o partido ficou pequeno e não montava chapa. Eu já perdi a eleição passada por causa disso. Eu tive mais votos do que a metade dos deputados federais eleitos. E por estar num partido muito pequeno, perdi. Eu não posso cometer esse erro de novo. E aí eu fui para a legenda. Qual legenda? Fui para a de Alisson. Todo mundo sabe que Alisson nasceu dentro do nosso projeto, que é meu amigo, meu irmão, e eu fui para lá. E os partidos estaduais, a grande maioria deles, tirando os que têm candidato a presidente, PL e PT, todos os outros são federações. No Estado é uma coisa, nacionalmente é outra. Todos. O próprio Solidariedade, ele era da base de Lula e eu presidia a CPI contra o PT. Inclusive, a turma do PT ficou ligando para o presidente nacional do partido falar comigo. Ele disse, não posso falar com o Kelps, ele lá tem independência. Então, o partido, não é a União Brasil, não é a Solidariedade. Todos os partidos, com exceção de PT e PL, eles nos estados, eles não têm uma conexão absoluta com o Comando Central. Entendi. Mas o seu partido também tem o atual prefeito de Natal, Paulinho Freire, União Brasil. Como é a sua relação com o Paulinho? Muito boa. E como é que você avalia a gestão de Paulinho à frente da Prefeitura de Natal? Paulinho está fazendo uma boa gestão. Paulinho, obviamente, recebeu a prefeitura com muitas dificuldades, como ele recebeu a prefeitura de Álvaro votou nele, ele não pode fazer essas críticas públicas, né? Mas ele recebeu a prefeitura de Álvaro bastante chumbada. Eu tenho muita esperança em Paulinho. Paulinho é um cara moderno, é empresário, é um cara conectado com ferramentas modernas.
é um gestor bem-sucedido. Paulinho tem empresa de absoluto sucesso no Rio Grande do Norte. Está com 1 ano e meio de mandato, 1 ano e meio ainda não dá para julgar, mas ele está tocando bem e eu acho que a gestão de Paulinho começa a brilhar de forma muito intensa nos 2 últimos anos, né? Paulinho está no União Brasil, eu cheguei numa conjuntura que Paulinho já estava, cheguei numa conjuntura, a princípio, meramente eleitoral, mas eu não quero estar trocando de partido, essa é só a 3ª filiação minha em 30 anos, eu não sou de estar trocando de partido toda eleição, eu sou de relações longas. Todas. Então, essa análise para a União Brasil foi muito bem pensada? Ela foi muito básica, só tem 3 partidos que podem eleger deputados federais, PT, PL e União Brasil. União Brasil, Alisson, candidato a governador. Volto a dizer, meu amigo, meu irmão, eu fui para lá, eu fui ficar perto de Alisson. E aí, estou muito à vontade com Alisson lá no União Brasil. Como é que você vê essa relação de Alisson com Paulinho, né? Paulinho do mesmo partido e não apoiá-lo, né, para governador, e aí ele vai apoiar Álvaro. Como é que fica isso nos bastidores Lá vai o primeiro copo para Maurício, lá vai o primeiro copo. Como é que fica nos bastidores do partido? Como é que fica de vocês? Paulinho vai apoiar Alisson no 2º turno. Álvaro não vai para o 2º turno. Você não acredita na ida de Álvaro? Não acredito. Álvaro não é pesado, não, é uma moléstia. A candidatura de Álvaro está murchando. Álvaro está tentando se agarrar na polarização, apesar de não ser da polarização, elogia Lula ou Bolsonaro dependendo da conveniência. Álvaro diz, é bolsonarista de direita. Tem um vídeo de Álvaro defendendo as bandeiras de direita antes de ele se olhar na pele, só um, elogiando Bolsonaro, tem ele elogiando Lula. Defendendo cassação de Alexandre de Moraes, chamando Lula de ladrão, que essa é a pauta do direito. Não tem um, Álvaro não é um cara de direita. Não é nenhum demérito para Álvaro. Álvaro não é um cara de direita. Álvaro é um cara muito bem sucedido na política, teve mandatos importantes, mas é um cara quadrado, numa eleição que é redonda. Se o candidato... Ele representa totalmente a velha política. Eu acho. Você olha para Álvaro, não vê nada de novo. E aí, vou dizer, é a minha visão, não sou dono da razão. O que eu acho que vai acontecer é, Álvaro não vai para o 2º turno. Cadu é um candidato mais leve do que ele. E tem minimamente uma identidade com Lula. Se tiver 2º turno, é Cadu e Alisson. E aí eu sou um que vou ajudar Paulinho a apoiar Alisson no 2º turno. Se tiver 2º turno. Obviamente, Álvaro apoiaria também Alisson. Tomara que sim. Todo mundo votar no nosso futuro governador. Então, você acredita que o 2º turno, Alisson e Cadu? Se tiver 2º turno, eu acho que... E Alisson ganha? Eu acho que Alisson e Acredita na Cadu. vitória? Olha só, é muito complicado dizer isso. Eu acertei todas as eleições de Alisson. Hermano Moraes, no dia que ele vinha aqui, pode perguntar a ele. Eu cantei a pedra que Alisson ia ganhar a eleição para deputado quando ninguém apostava. Na primeira semana que Alisson assumiu como deputado, Hermano Moraes é meu amigo antes da política. Eu chamei a Hermano no canto do plenário e disse, está vendo aquele menino ali? Ele vai ser prefeito de Mossoró e governador do estado. Pergunta a Hermano Moraes essa história. Alisson será governador do Rio Grande do Norte. Porque ele hoje é a maior liderança popular do Rio Grande do Norte. Sem amarras, sem precisar se abraçar com radicalização, com dogmas nacionais. Ele se amarrando com as coisas mais simples da população. É difícil você bater um candidato desse. E aí, para completar, ele não dá para dizer mais que Alisson é novidade. Ele foi prefeito reeleito com 77% dos votos de Mossoró. Então, você sente que Alisson está preparado para ser governador do estado? Total. Tem equipe? Total. Acredita que tem equipe para isso? Tem projeto de governo? Está cercado de muita gente. Ele recebeu Mossoró quebrada. Ele recebeu Mossoró com salários atrasados. O desafio no estado é maior. A Alisson vai precisar de mais apoio. A construção de um governo é diferente do estado, é diferente de prefeitura. Você tem Tribunal de Contas, você tem Tribunal de Justiça, a Assembleia é muito mais poderosa do que as câmaras municipais, então requer mais habilidade. Mas, Capes, você defende uma política moderna, não é, de menos Estado. Você acredita realmente que Alisson, com essa postura tão mais populista, muito semelhante a Lula, vai ser, e a Fátima, né, vai ser capaz de tomar as medidas amargas que o Estado precisa? Volto a dizer... E que você, com certeza, aconselha ele, né?
Ele fez em Mossoró. Mossoró, ele aprovou um plano de cargos que teve greve, teve paralisação, cercaram a Câmara Municipal, foi uns 15 dias de crise absoluta e ele não recuou. E ele é servidor público, né? E ele é servidor público. Sindicalista. Sindicalista. Quando eu conheci Alisson, a primeira filiação da vida de Alisson em Solidariedade, ele era presidente do Sindicato dos Servidores da UFESA. Então, ele fez em Mossoró. Eu não estou dizendo que Alisson vai assumir o governo e o Rio Grande do Norte da noite para o dia vai virar um diamante, que tudo será fácil. Alisson vai errar, vai acertar, mas a gente precisa renovar. Renovar. Eu fiz... Mas você acha que ele, com esses nomes da dita velha política, ele consegue representar uma renovação? Deixa eu dizer, essas pessoas estão votando em Alisson, inclusive eu. Alisson não vai rifar o governo dele e a gestão dele por causa de apoio político nenhum. Eu estou dizendo que eu conheço. Ele será correto e leal com todo mundo, mas presepada no governo dele, ou indicação de gente absolutamente incompetente, esqueça. Ele não vai permitir e ele está certo. Errado está quem achar que pode lotear o Estado e indicar gente incompetente para se completar da máquina pública. Você pretende ter participação no governo dele? No futuro governo dele? Vou lhe contar duas histórias. Alisson é prefeito de Mossoró, assim, foi prefeito 7 anos, é meu amigo. Eu nunca indiquei um SG, nada para prefeito de Mossoró, nada, nunca indiquei ninguém. Nilda é prefeita de Parnamirim. Eu fui secretário lá, na marra. Ela veio para cima de mim, você tem que ficar aqui. Eu não quero cargos, eu não faço política assim. Eu fui chamado por todos os governadores para indicar a secretaria, por todos os prefeitos de Natal. Quem tem que governar é Alisson. Se Alisson quiser me chamar, Kelps, qual é a sua opinião sobre isso? Você conhece alguém competente para fazer isso? Eu ajudo ele a construir. Mas, para mim, o fundamental é que Alisson faça uma grande gestão. Então, Alisson, não me deve nada, indicação de cargo nenhum, em canto nenhum, nem vai me dever. Kelps, você se sente mentor, né, dos nomes, de dois grandes nomes da atual política, né, o ex-prefeito e pré-candidato ao governo do estado, Alisson Bezerra, e a atual prefeita de Parnamirim, Nilda. Como é que você avalia isso? Você se sente esse mentor, essa pessoa que lançou esses nomes nesse movimento do Solidariedade? Nilda e Alisson são dois super talentos. Difícil, vá por mim, Maurinho, que vim de família muito pobre. Difícil não foi Alisson ganhar para prefeito e deputado, não. Difícil foi Alisson sair do sítio Chafariz, se formar em engenharia e ter uma profissão para sustentar a família. Ser prefeita de Parnamirim não foi o maior desafio da vida de Nilda. O maior desafio da vida de Nilda foi sair da zona rural do Ceará, vir para cá como empregada doméstica, se formar professora, virar diretora de escola e uma referência da educação em Parnamirim. E eu nem os conhecia nas maiores vitórias das vidas deles. O que eu fiz, e eu tenho muito orgulho, foi de, na política, ter aberto o caminho, e eu nem sempre sou muito delicado na abertura de caminho, porque as elites daqui não deixam, e eu sou o cara que vou na frente e dou murro para abrir as portas legítimas, e aí eu cumpri esse papel de para-choque dos juízes, quando eles precisaram de mim, e quando precisarem de novo eu vou fazer. Mas o mérito é deles. Mas por que Nilda enfrenta tanta dificuldade para governar? Rapaz, que Alisson não enfrentou tanto, apesar de enfrentar um grupo muito mais forte, que é o grupo rosalbista, né? Vamos lá. Eu disse isso a Alisson, uma vez ele ficou até, não, mas ficou argumentando comigo. A vitória de Nilda para prefeita de Parnamirim foi muito maior do que a vitória de Alisson para prefeito de Mossoró. Muito maior. E eu vou lhe dizer por quê. Alisson já era deputado. Quando Alisson disputou a prefeitura de Mossoró, ele já era deputado. 2, Alisson é homem. Eu trabalhei como assessor de Nilda durante um ano. O preconceito contra ela não é algo mais ou menos, não. É muito pelo fato dela ser mulher, pelo fato dela ser de origem simples, pelo fato dela ser negra, pelo fato dela ser disruptiva. Está dando alagamento em Parnamirim, Nilda, prefeita, acorda e vai para o meio da água. Ela ia quando não era prefeita e ela vai de novo. Parnamirim tem uma mãezona prefeita. 4 horas da manhã, se você for trabalhar com Nilda, sabe que seu telefone vai tocar. Ela acorda às 4 da manhã e liga para todo mundo, para os secretários. E ela é uma mulher muito inteligente, muito inteligente. Olha, mas Nilda não tem habilidade política. Eu sou o político.
com o maior número de apoios na história de Parnamirim. Nem Taveira Júnior, filho de Taveira prefeito, teve mais apoio do que eu. Essa articulação foi toda de Nilda. Eu ia dizer um palavrão aqui, mas não posso. Ou pode? Pode falar. Nilda é foda. Nilda é foda. Eu sou fã dela, assim, parrear, porque ela é uma mulher extraordinária. Agora, há um processo. 24 anos no mesmo grupo do poder, uma máquina muito travada, mais do que a de Mossoró. Mas Nilda corre o risco de trilhar o mesmo caminho de dificuldades que Micarla de Souza, por exemplo, e que você conheceu de perto muito bem, trilhou e teve um fim Não, porque trágico. Nilda não cometeu alguns erros que a minha amiga Micarla cometeu. Quais? Micarla achou que ela poderia confiar na classe política e que sozinha ela ia fazer. Nilda negocia melhor com a classe política. Ela negocia melhor com a classe política. Ela consegue aprender Estado. com o erro dos outros, Consegue, assim, com comparações? e ela tem, aí eu tenho que dizer, o deputado Kleber ajuda muito Nilda. Eu ajudo muito Nilda. Ela tem em mim, Kleber, 2 amigos irmãos Ela escuta. que gostam dela de verdade. Nós dois gostamos de Nilda como pessoa e a gente fez muitas articulações para que Nilda tivesse encaixadinha, o que não quer dizer que ela não erre, que eu não erro, que a Alisson não erra, que todo mundo erra. Mas ela cada vez está mais estruturada lá, cada vez está melhor. A gestão dela é bem avaliada. A gestão dela é bem avaliada e agora, Parnamirim está num momento muito difícil. O prefeito anterior fez um empréstimo de 100 milhões de reais, não entregou nenhuma obra de 100 milhões, deixou todas as obras. Hoje, para concluir essas obras, não é mais 100, é 200. Porque atrasou a obra, porque errou o projeto, deixou 300 milhões em dívida. 300 milhões em dívida. E deixa eu lhe dizer, olha como Nilda é vítima de preconceito, Mauri. Eu, certa vez, fui dar entrevista para um jornalista numa rádio aqui em Natal, e ele olhou para mim, porque tentaram fazer isso em Parnamirim, que era dizer, Kelps manda em Parnamirim. Eu escutei muito isso. E aí, quando ele me perguntou, eu disse, se o prefeito fosse homem, você não estava dizendo isso. Você só está dizendo que é mulher. Se fosse homem, você estava dizendo, vixe, Kelps deputado, agora é assessor de prefeito. Como é mulher, e você é machista e preconceituoso, sim, aí você está perguntando isso. Porque não há nenhum fato concreto, muito pelo contrário. Sim. Quem esteve lá em Parnamirim viu. Eu era o assessor, que era para isso que eu fui nomeado. Eu nunca tive essa postura. Tanto é que o pessoal de lá mesmo, do mundo político, sabe que não é. Agora, o jogo de dizer isso faz parte da política, eu também não esquento a cabeça com isso. Perfeito. A gente vai para o intervalo agora, e quando eu voltar, a gente vai continuar conversando. Eu tenho perguntas para fazer ainda sobre a relação de Kelps com a prefeita Nilda e o ex-prefeito e pré-candidato Alisson Bezerra. A gente volta já. Há 12 anos, somos o maior palco dessa cidade. Nesse tempo, mais de 7 milhões de pessoas já passaram por aqui. Natal pulsa, celebra e vive o esporte, a cultura e os grandes encontros. Cada emoção, cada momento, cada história, tudo passa por aqui. Casa de Apostas Arena das Dunas. 12 anos, onde tudo acontece. Atenção, educador! Vem aí a 7ª edição da Expo Eduque, o maior encontro do setor educacional do Norte e Nordeste. Serão mais de 130 palestrantes, mais de 150 marcas e diversos profissionais debatendo sobre o tema Escola pra quê? Construindo uma escola que supera os desafios da educação 2030. Serão 3 dias de conteúdo, inovação e conexões. Dias 23, 24 e 25 de julho de 2026, no Centro de Convenções de Natal. Inscreva-se agora em expoeduque.com.br. Atenção Natal. A Clube FM Natal está em um novo momento. Clube, um ano de muitas novidades. A Clube FM Natal 106,3 completa um ano no ar. Parabéns, Clube FM. Valeu, Clube. Alô, Clube. Parabéns, Clube. Clube FM Natal 106,3, um ano no ar. Moderna, vibrante e no ritmo do sol, do mar e da sua vida. Tá na Clube, tá bom demais.
Se você não... O Projeto 6 e Meia apresenta na edição de julho a cantora Alaide Costa no show Uma Estrela para Dalva, com participação especial de Ayrton Montarroios. Abertura Édia Alves e Joe Bai. 8 de julho no Teatro Riachuelo. Ingressos populares na bilheteria do teatro ou no site uhu.com. Projeto 6 e Meia com Alaide Costa, Ayrton Montarroios, Édia Alves e Joe Bai. Realização Idearte Entretenimento e Superstar Promoções. Estamos de volta conversando com o advogado e pré-candidato a deputado federal, Kelps Lima, do União Brasil. Kelps, você defende a bandeira da gestão pública moderna, a gente já falou sobre isso, né? Transparente, né? Jovem. Como é que você encara... O jovem fica por sua conta, mas eu recebo, eu recebo. Mas como é que você encara essas recentes denúncias de corrupção nas gestões, tanto na saúde, né, tanto de Alisson quanto de Nilda, supostas cobranças de propinas? Como é que você avalia isso? Na gestão de Nilda eu não tenho conhecimento. Eu não sei qual foi a sua base de dados, que eu saiba, não tem nenhuma denúncia contra a Nilda. São as denúncias do Ministério Público, então, aí... Né? Não, assim, Nilda nunca recebeu nenhuma intimação de denúncia, de nada, não tem isso. Há um inquérito em que houve uma busca e apreensão minha, lá, na casa de Alisson. Eu li o inquérito. O nome de Alisson sequer é citado. Sequer é citado. Alisson tem sim que dar satisfações públicas sobre isso e ele deu imediatamente. Essa investigação tem que ser a mais profunda possível. E todos aqueles que forem culpados, seja lá quem forem, precisam ser punidos. Precisam ser punidos. Ponto. Ponto. Eu não vou defender nada diferente disso. E se Alisson vier dar entrevista aqui, ele vai dizer a mesma coisa. Até o processo terminar, porque olha só, você teve denúncia de corrupção nos 3 últimos governos do Estado. Você teve denúncia de corrupção no governo Fátima, tanto é que teve uma CPI na Assembleia. Você teve... Dos respiradores, né? Dos respiradores e teve busca e apreensão na Secretaria de Saúde do Estado, da Polícia Federal na Secretaria de Saúde do Estado, no governo passado. Teve busca e apreensão da Polícia Federal na casa de Robson Faria, no governo Robson. E teve do Arena das Dunas no governo Rosalba Ciarline. Até esses processos serem julgados, você não pode dizer que essas pessoas são culpadas. Você não pode dizer que essas pessoas são culpadas. Então, assim, você quando está na administração pública é uma coisa muito complexa. A máquina é muito grande, você não controla tudo. E aí o gestor, ele paga algumas contas para o seu gestor. E ok. A sociedade é que tem que aumentar a fiscalização e separar o joio do trigo. Kelps, você tem atacado, né, publicamente alguns aliados do seu partido, né, da federação, né, União Progressista, como o ex-governador e atual deputado federal Robson Faria, o deputado federal Benis Leocádio e o também deputado federal João Maia. O que é que está por trás disso? É uma estratégia de campanha? É realmente questões como crítico político, como pessoa, ou enfim, ou mais uma estratégia digital sua? Se você for no YouTube agora e pesquisar meu nome durante o governo Robson, Sim. Kelps Robson, você vai ver. Era deputado. Você vai ver, eu era deputado, eu era líder da oposição. Isso. Aquilo que eu disse domingo foi fichinha. Café com leite. O que exatamente você falou? Robson, na minha opinião, foi um governador muito ruim e deixou o salário atrasado. Se esse vídeo estiver agora na rede social, comente lá, diga qual é a sua opinião. Eu não fiz acusação pessoal, eu não fiz nenhuma denúncia contra Robson e eu não falei da família de Robson. A deputada Carla Dixon fez uma acusação leviana e pesada contra a pré-candidata Nina. Não deu 5% dessa repercussão. Ou não? E elas são do mesmo partido. Eu nem sou do mesmo partido de Robson. É da mesma federação. Né? Mas não sou do mesmo partido. E poderia ser.
E poderia ser ele lá e eu aqui. Eu não tenho problema pessoal contra Robson. A coisa ganhou uma dimensão maior, não foi pelo que eu falei. Foi porque o que eu falei é verdade. Como o que Carla falou de Nina não é verdade, apesar de ser muito mais grave, e aí sim um ataque. E aí sim um ataque pessoal, jurídico. Que se fosse verdade, daria improbidade administrativa. Daria crime eleitoral. O que eu falei, não, eu postei no meu feed. Não é crime, é uma leitura minha. Agora, começou-se a se fazer uso político disso para prejudicar a Alisson. Na falta de argumento para ganhar a eleição de Alisson, estão fazendo qualquer coisa para o PT. O PT. Pesquisa aí no Google, Robson e Fátima. Amor e paixão. Aí estão querendo fazer uso. Aí eu também. Que foram aliados, né? Ora, aliado para torar. Aliado para torar. Estão querendo fazer uso político. Aí eu também não vou. Se estão achando que vão me usar para prejudicar a candidatura de Alisson, esqueça. Eu já faço. Alisson entrou como um bombeiro para apagar esse incêndio, ele realmente fez essa interferência, interviu, falando com você? Não. Alisson bateu um papo comigo, mas de jeito nenhum não fale, não faça. Você não aceita esse tipo de coisa? Não é não aceitar, porque na minha relação com o Alisson não precisa disso. Não precisa disso. Para mim estava óbvio quando Cadu colocou um vídeo reagindo ao meu, dizendo que é Cadu de Lula. Eu não sei porque ele não diz Cadu de Fátima. Cadu de Fátima. Cadu, olha, Alisson é um excelente prefeito. Fátima fez um governo ruim. Poste agora um vídeo na sua rede social dizendo que Alisson foi um prefeito ruim e Fátima foi uma governadora excelente. Não faz, né? Aí Cadu fica com essa história de Cadu. E olha que eu gosto de Cadu, é botafoguense, gente boa. Você acredita que Cadu representa a esquerda realmente? Você acha que ele é uma esquerda raiz? Não. Lá vai, outro corte. Lá vai. Cadu tá igual a filha de rico aniversário de 15 anos. Não paga conta, não é responsável por nada. A candidatura dele foi colocada lá. É uma moça de 15 anos, de filha de rico. Se preocupa só como é que está o vestido, quem é o pai de fulano. Não fez construção política nenhuma. Nunca visitou o Rio Grande do Norte atrás de base. O grande projeto político da vida de Cadu foi aumentar o ICMS na Assembleia Legislativa. Aí, 15 anos, Cadu. Vamos para a festa? Vamos. Bota o vestido lindo. Estão querendo botar uma grinalda de Lula na cabeça dele para ele desfilar no Rio Grande do Norte. Mas Cadu não tem construção política. Ele é um bom servidor público, é um cara sério. Cadu é um homem sério. Ele está preparado para administrar o governo? Cadu é um servidor público. Dos números ele sabe. Vamos lá, Cadu é um servidor público competente tecnicamente, mas a visão dele do Estado é equivocada. Se depender de Cadu, a gente só aumenta imposto. Eu não quero um governador que só aumente imposto. Isso não é pessoal. Volto a dizer, Cadu é um cara preparado, é um cara sério e gente boa. Gente boa mesmo. Mas eu não quero Cadu para governador, mesmo que Alisson não fosse. Porque vai aumentar imposto, vai aumentar a máquina. Não é um cara... A gente tem um Estado que a gente tem mais servidor aposentado do que servidor nativo. Nós temos um rombo de 150 milhões de reais da Previdência por mês. Cadu... Que só aumenta. Eu vou lhe dar um bastidor aqui agora. Quando foi ter a atual mini-reforma da Previdência que Fátima fez, Cadu defendia que quem ganha mais contribuísse menos e quem ganha menos contribuísse mais. Eu tive essa discussão pessoal com ele enquanto deputado. Inclusive questionei, eu disse, você é da turma que ganha mais no Estado, por que você não aumenta a sua... Você não é socialista? Por que você não aumenta? A que Bolsonaro fez no Congresso, taxava quem ganhava mais para pagar mais e menos... Aqui foi o contrário. E quem fez toda essa articulação, visitando o gabinete da Assembleia, foi Carlos Eduardo Xavier Cadu, que operou para aumentar imposto e para aumentar a previdência de quem ganha menos no Rio Grande do Norte. Isso que eu estou dizendo é um fato concreto. Eu não quero quem tem essa visão sendo governador. Eu não acho que seja saudável para um Estado falido com a máquina pesada como a nossa. Mas, Kelpis, como é que você avalia o recuo de Walter ao não assumir o governo do Estado? Você, se fosse vice, você faria a mesma coisa? Você teria essa coragem? Você acha que foi um ato de covardia, como a governadora Fátima diz e repete? E aí, por isso, uma escolha a Cadu?
É uma covardia muito engraçada. Eu pego uma bomba com pavio aceso, boto no teu copo e falo, segura a bomba. Se você soltar, você é covarde. A Fátima botou uma bomba no colo de Cadu. É uma bomba de fato. É uma bomba de hidrogênio. Ela não vai explodir totalmente agora, porque Lula vai segurar a onda para Fátima pagar as contas mandando dinheiro todo mês, como ele está mandando. Se o governo federal não mandar dinheiro... O governo está mandando? Se não mandar um mês, atrasa o salário. Um mês. Um mês. O Estado hoje não arrecada para pagar um mês de salário completo. Mas manda através do quê? Manda... Como é que funcionam esses mecanismos? Eu não sei, todos os mecanismos estão sendo usados, porque eu não estou lá. O Estado, todos os meses, precisa tirar dinheiro do Caixa Único para cobrir os gastos de saúde. O governo federal manda para a saúde e ele economiza esse recurso e segura aqui. Isso é todo mês. Se não fizer um mês, atrasa o salário. Se Walter assume o governo, o salário estava atrasado agora. Agora, em junho e julho, o salário estava atrasado. E as greves no centro? Porque eu não sei se ia ter greve, porque se Walter estivesse apoiando Fátima, ela ia segurar os sindicatos, né? Pelo menos uma parte dos sindicatos. Será? Não segurava a minha amiga Janiele, porque essa, meu amigo, cabelinho de fogo é danada. Essa é a aliada de Fátima, voto em Fátima, mas não tenho, é igual a mim, não tem no mundo quem segure. Mas e aí, a postura de Walter? Não, assim, você faria a mesma coisa? Não dá para julgar a postura, porque eu não sei as circunstâncias e que acordos eles fez com Fátima. E eu não tive acesso a todos os números e eu não tive com o governo federal. Eu tive com o Walter algumas vezes, condição normal de temperatura e pressão, qualquer um assumiria. Mas eu não sei quais são as circunstâncias. Eu sei que nem Walter queria assumir, nem Ezequiel queria assumir. E os deputados que tinham chance de reeleição, nenhum queria assumir. Não foi só Walter que não queria assumir. O presidente do TJ também não queria, né? Ninguém queria assumir. Você já imaginou a situação do Rio Grande do Norte, Amaury? Que coisa triste, rapaz, lamentável. Nosso estado é paupérrimo. Olha, eu vi uma pesquisa do DIAP essa semana, que elege os 100 parlamentares mais influentes do Congresso. Nenhuma deputada do Rio Grande do Norte. O único estado do Nordeste que não tem nenhum deputado entre os 100 mais influentes. Nossos deputados em Brasília são baixo clero. Baixo clero. Eles são avisados em que matérias eles vão votar. Isso é de uma tristeza. Não tem voz. Não sou. Eu vinha dizendo isso, que é o Zé Brigão. Aí o DIAP diz, que é o órgão que mede a influência dos deputados. Aí o DIAP disse a mesma coisa. E agora? E agora? Era invenção minha? Não, eles não são. Eu não estou dizendo que as pessoas são ruins, nada disso. Mas um estado pobre como o nosso precisa de gente influente. Ah, Kelso, mas o Rio Grande do Norte é pequeno. Epa, presidente da Câmara da Paraíba. Presidente do Senado é do Amapá. Não é o tamanho, é a influência. É quem precisa ser ouvido, que tem a opinião relevante. E nós não temos. Os nossos deputados não são relevantes. Eles são irrelevantes e de baixo clero. Mas, Kelpis, o que é que você não fez como deputado estadual nos 3 mandatos que você pretende fazer agora como deputado federal? Mas daqui a pouquinho você responde essa pergunta depois do intervalo, conversando aqui com o advogado e pré-candidato a deputado federal, Kelpis Lima. Até já. Agenda Propaganda apresenta Elba Ramalho, com um show que comemora 40 anos de carreira. Não se admire se um dia... 26 de setembro, no Teatro Riachuelo. O encontro da história e da música de uma das mais belas vozes da música brasileira. Elba Ramalho. Garanta seu ingresso no uhu.com e na bilheteria do teatro. De segunda a sexta-feira, às 11h30, a sua história, a sua voz e a alegria da nossa gente tem lugar certo. Na hora do almoço, seu encontro é comigo, no Clube do Povo, na tela da TV Clube. Clube do Povo, com Mel Almeida. O novo programa diário da TV Clube. Tá na Clube, tá bom demais!
Grandes emoções esperam por você. O projeto 6 e meia de agosto traz o maior hitmaker do Brasil, Michael Sullivan. Relembre os sucessos que marcaram gerações em um show inesquecível. A abertura fica por conta do instrumentista potiguar Carlos Enz. 5 de agosto no Teatro Riachuelo, Natal. Garanta o seu ingresso a preços populares na bilheteria do teatro ou no site uhu.com. Realização Idearte Entretenimento e Superstar. UNP, 25 anos. Parece que foi ontem. Hoje são 45 anos de tradição. A UNP já formou mais de 100 mil profissionais e a música ficou assim. UNP, 45 anos. UNP, excelência pra você. Você pode ser tudo. UNP. Estamos de volta conversando frente a frente com Kelps Lima. Kelps, eu fiz uma pergunta no bloco anterior. O que é que você, como deputado estadual por 3 mandatos, não fez e pretende fazer agora, se eleito deputado federal? Eu tinha uma preocupação como deputado estadual de ser um contraponto ao governo para tentar melhorar a gestão. Na Câmara Federal, eu vou tentar chamar a bancada federal, usar toda a experiência que eu tenho, para a gente se unir em torno de grandes projetos para o Rio Grande do Norte. E eu vou lhe dizer como, para não ser só crítica e promessa vazia. Antigamente, as emendas parlamentares, você tinha as emendas individuais, que são legítimas. Ora, se a população de uma cidade, a população de Macau, diz, Kelps, eu quero que você seja federal para mandar recursos para cá, é justo que eu mande recursos para Macau. A população pediu e entregou os votos para o mandato. Mas uma parte grande dessas emendas federais eram chamadas emendas de bancada. Como é que funcionavam as emendas de bancada? Era convidado o governador, prefeito das grandes cidades, reitor da universidade, a bancada inteira não apadrinhava aquele projeto, ele era um projeto único grande para o Rio Grande do Norte. Tinham 2, 3 grandes projetos. Agora não. Todas as emendas são fatiadas para currais eleitorais. A bancada não se une, não discute um projeto grande para o Por Grande do Norte. Por isso que a duplicação da BR-304 não sai. Por isso que as nossas passagens de avião são as mais caras do Brasil. Por isso que o aeroporto de São Gonçalo não está lá todo estruturado naquela área ao redor de indústrias. Porque o intuito é meramente eleitoreiro. Você pode perguntar, Kelps, você brigando, criticando todo mundo, como é que você vai unir a bancada? Eu fui deputado 12 anos. Líder do governo Fátima era Francisco do PT, meu amigo pessoal. Líder do governo Robson era Disson, meu amigo pessoal. Líder do governo Rosalba, Getúlio Rego, meu amigo pessoal. Eu não misturo os canais. As críticas que eu faço não são pessoais. A grande maioria dos deputados são meus amigos. Por quê? Porque uma coisa é uma coisa, crítica política é pública, legítima e necessária, e sentar para negociar no parlamento grandes projetos para o Estado é outra coisa. Eu não vou para lá para ficar brigando com os deputados. Eu vou usar a experiência que eu tenho, e ela é muita e ela é larga, para unir a bancada para trazer grandes projetos para o Rio Grande do Norte. Então, o foco será diferente, basicamente, do que era na Assembleia. Mas você já se sentiu mal interpretado por alguma fala ou alguma situação sua na vida pública? Já, claro que já, mas é legítimo. Eu prefiro ser mal interpretado do que a imprensa não ter direito de me criticar. Amaury, você conhece todos os jornalistas e blogs do Rio Grande do Norte. Saia perguntando se eu já liguei alguma vez para reclamar de nota ou para pedir para falar mal de alguém. Eu nunca plantei nota. Tem jornalista amigo meu, rapaz, você não me usa. Eu disse, não, você é meu, eu não sou seu amigo. Porque mas você já sentiu vontade de processar alguém por não, eu já processei. Não, me caluniou, difamou, processo. É crime. Se eu caluniar e difamar, eu tenho que ser processado. Por isso que as críticas que eu faço, eu boto no meu feed. Eu não dou facada pelas costas, mas eu recebo.
Qual a sua opinião, Kelps, com relação a esse crescimento de tantos blogs, de tantos sites, né, da mídia digital, que você é muito conectado, em detrimento à mídia tradicional, às TVs, a rádios, a jornais impressos e portais feitos por profissionais, por jornalistas? Não adianta brigar com o inevitável. É como os taxistas queriam impedir que o Uber chegasse mais barato e com mais qualidade e mobilidade nas cidades. Vai passar por cima. Então, não cabe mais essa discussão, e isso aconteceu, e é bom. E é bom porque democratiza. Eu acho que a imprensa tradicional ela precisa ter os diferenciais que ela tem de qualificação, ela pode ter ela tem que aumentar em credibilidade. O diferencial vai estar na credibilidade. O diferencial vai estar na qualidade da apuração, na imparcialidade. Mas você acha certo a internet dar voz para qualquer Acho pessoa? certíssimo. Olha, eu quando era menino, se eu quisesse ser candidato, as rádios e as TVs pertenciam a Zé Agripino, Geraldo Melo e a Luiz Alves. A única cara como eu ia ser político? Nunca. Eu entrei quando entrou a internet. A única um Steve ia ser senador, um Anildo ia ser prefeita, um Alisson ia ser governador? Nunca. Ia só ser as pessoas que estavam privilegiadas naquele momento. Então, eu acho bom e eu quero mais democratização. Agora, sua palavra tem responsabilidade, tem consequência. E aí eu acho, sim, fake news, cacete em fake news. Perfil anônimo, cacete em perfil anônimo. Caluniou, difamou, processo para real. Eu acho que os veículos da imprensa tradicional, eles não podem querer jogar o jogo de blogs, de perfis de Instagram. Ele tem que jogar outro jogo. E nesse jogo, de fato, há uma grande vantagem para os veículos tradicionais. É só usar. Frente a frente agora, eu quero realmente uma exclusiva sua nesse momento. O que é que você viu nos bastidores da política, principalmente ali na Assembleia Legislativa, enquanto você estava como deputado estadual, que é inacreditável, que você jamais aceitaria fazer parte? O que é que você se negou a fazer? O que é que você viu nos meandros, né, nos bastidores da política, que é realmente intragável? Eu vou lhe contar uma história, não vou contar todos os nomes, vou contar um nome, mas não vou todos os nomes. Eu estava uma vez numa reunião de portas fechadas, uma crise muito grande, de briga na Assembleia, e estava eu e Mineiro, no meio dessa confusão contra os deputados. E a portas fechadas, eu e Mineiro, a gente, e o deputado Zé Dias, está escrito, num pau grande, defendendo um ponto de vista que era bom para o Estado. E nós não éramos aliados entre si. Nós não éramos aliados entre si. E quando terminou essa conversa, eu disse para Mineiro, Mineiro, se aqui tivesse câmera, e o povo do Rio Grande do Norte visse isso aqui, a gente ia ter um recorde de votos. Porque a gente defendeu o Estado, a gente protegeu o Estado para rear e ninguém viu. E ninguém nunca vai saber o que foi discutido aqui. Então, esse inclusive foi um momento muito orgulho da minha vida, é a primeira vez que eu falo publicamente. Ninguém viu o que a gente fez. Sobre o quê? Não, eu não vou dizer não. Não, pelo menos um tema, Deixe de ser curioso, rapaz. Não é possível que um tema, não posso dizer. seja na educação, na cultura, na saúde, um tema. Não, era uma reunião secreta entre deputados. Eu tenho grandes amigos, respeito a trajetória de Mas saiu convergência? Não, saiu. Mas o pau cantou, porque tinham lá uns 3 ou 4 que queriam fazer ceboseira, e a gente foi para cima, e era gente poderosa, e nós não éramos, do que se considera poderoso, e foi um momento muito duro, mas foi bom para o Rio Grande do Norte. Em algum momento você pensou em desistir da política, Kelps? Muitas vezes, mas muitas. Eu tinha certeza que não era mais candidato, há 2 anos atrás, eu apostava dinheiro que não era candidato. Eu tenho uma vida maravilhosa fora da política. Eu sou casado com uma mulher extraordinária, eu tenho um filho lindo, eu sou apaixonado pela minha mulher, eu sou manicaca de carteira assinada. Eu tenho amigos que eu amo de paixão. Deus me deu muito mais do que eu pedi. A política atrapalha? A política ela é uma missão. Tem uma frase que eu gosto muito. Ninguém amadurece nem cresce sorrindo. Você amadurece sofrendo. A política, para mim, ela é sofrimento.
E ela é crescimento, ela é missão. Eu não faço política para ter prazer. Você continua acreditando na política? Claro, todo Acima dia. de tudo. Agora na política é pau, é cacete, é ir para cima. O nosso estado pobre, Amaury, pobre. Eu vou estar agora de conveniênciazinha. A gente vai tirar as pessoas da pobreza do Rio Grande do Norte com conveniênciazinha? Não, é porque é aliadozinho. De jeito nenhum. A gente tem que brigar pelo Rio Grande do Norte. Tem gente muito pobre, passando fome hoje, sexta-feira, 18 horas, tem pai chegando em casa sem dar para comer para o filho, rapaz. Política não é lugar de conveniência, não. Política é lugar de luta e de transformação. Então, eu vou continuar lutando e fazendo confusão. Então, você acredita que essa eleição é uma grande oportunidade para ter uma revolução, de fato? Não vai ter revolução, não. Mas é um processo de amadurecimento. A democracia da gente está melhorando. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Dos 8 atuais deputados federais, só 3 dependem de prefeitos para ser eleitos. Como era antigamente, há 20, 30 anos atrás. Você ia ser candidato a deputado, eu lembro a primeira vez que eu fui candidato a deputado, as pessoas chegavam para mim e falavam, quais os prefeitos que vão lhe apoiar? Eu disse, só um. Não, então você vai perder. Eu disse, precisa do prefeito? O prefeito vota uma vez, o eleitor vota uma vez. Eu vou falar com o eleitor. Ah, você não se elege, não. Hoje, mais da metade da Câmara dos Deputados não depende. Quer que o voto do prefeito é importante? Importante demais. Mas você não precisa ser dependente. Você tem que ter também seus votos. Também os seus. Político que não tem voto dele e depende de voto emprestado, não é político bom. Vou repetir. Político que só se elege com voto repassado, ele não é político bom. Político bom é que ele tem voto da população. Maravilha. Conversamos hoje aqui, frente a frente comigo, com o advogado e pré-candidato a deputado federal, Kelps Lima. Quero lhe agradecer, Kelps, pela entrevista, por esse papo muito interessante. A gente tem assunto para mais 2 horas de programa, mas infelizmente nosso horário está acabando. Quero agradecer sua presença aqui. Obrigado, meu irmão. As portas estão sempre abertas. Parabéns pelo trabalho, tá lindo aqui. Você tá chiquérrimo, bonito. Eu tô tomando Monjaro, perdi 7 quilos. Eu também, um pouquinho. Mas é um sofrimento, viu? É um sofrimento. Eu que não tô fazendo exercício nem nada, o bicho pega. Mas tô bem maguinho. Leve o nosso convite ao pré-candidato ao governo do estado, Alisson Bezerra, para estar aqui com a gente, frente a frente, com você aí em casa da TV Clube. Até o próximo sábado. Espero vocês.